Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Bom dia, Denilson, que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Florentino, que alegria tê-lo aqui também. Bom dia, César. Bom dia, Sidneia. Que bom ter vocês aqui. Deus é bom, gente. Deus é bom. Bom dia, Mônica. Eu não me canso de dizer que Ele é bom. Ele é sempre bom. Parece que tem muitas pessoas que não sabem que Ele é bom. Ele é bom, gente. Ele é sempre bom, apesar de nós. Ele não coloca nenhuma condição para ser bom, porque Ele já colocou na cruz. Bom dia, Wagner. Bom dia, Leandro. Que alegria tê-los aqui. Aleluia. Deixa eu ir abaixando aqui para a gente conversar um pouco. Gente, a gente precisa entender isso no nosso espírito. Bom dia, Wesley. A gente precisa entender. Bom dia, Tony. A gente precisa entender no nosso espírito, gente. No espírito, que Deus é bom. Que Ele não coloca nenhuma condição mais para ser bom. Pastor, eu sei disso, mas talvez você sabe no campo da alma, no campo da mente. E o campo da alma, o campo da mente é o campo da emoção. E o que acontece com as nossas emoções? Elas são oscilantes. A gente está bem, quando a gente vive refém da emoção, a gente está bem quando tudo está bem. E a gente está mal quando tudo está mal. Para que você entenda melhor, as nossas emoções, elas deixam que o que acontece do lado de fora afeta o lado de dentro. Essa é a vida da emoção. Se aconteceu uma notícia ruim, você sofre por dentro. Se a coisa está bem, está tudo certinho, você está bem por dentro. Isto é, as emoções funcionam de fora para dentro. O campo da emoção é um campo que o mundo já vive. A gente é assim. Quando éramos do mundo, éramos assim. A gente estava bem na sexta-feira e mal na segunda. Principalmente jovens, sabe do que eu estou falando. A gente estava bem na sexta-feira de carnaval e mal na quarta de cinzas. Por quê? Porque a gente vive da emoção. As pessoas que não têm Jesus vivem da emoção. Só que quando você creu em Jesus, querido, isso aqui é uma revelação poderosa. Quando você creu em Jesus, o seu espírito que estava morto, ele reviveu. E aí agora a proposta de Deus para você é você não viver mais no campo da emoção. Isto é você não ser mais alma vivente. Mas é você ser como Jesus, espírito vivificante. Então agora você não vive mais da alma, do campo da emoção, da mente, mas você vive do espírito, do campo da razão, da revelação de quem você é. Então a alma é uma vida de fora para dentro. O que acontece do lado de fora reflete do lado de dentro. O espírito é uma vida de dentro para fora. O que acontece do lado de fora não importa, para que você viva em paz do lado de dentro. E para isso a gente precisa ter algumas convicções plenas no nosso espírito, que nada do lado de fora ou nenhuma informação dada por qualquer pessoa venha mudar a nossa fé, o nosso crer. E dentro de nós, nesse lugar chamado espírito, é um lugar onde a gente precisa armazenar, depositar algumas convicções. Isso se chama fé racional. Porque diferente da emoção é a razão. Eu preguei aqui sobre abrir mão da razão no contexto de nós humanos quando queremos ter razão. Mas quando se trata da vida espiritual, há algumas razões
que é a convicção de fé, que você não deve abrir mão. E uma delas, a maior delas, é você entender que você é amado de Deus independente de você. É você entender que a cruz já aconteceu e por isso você já foi amado. E que nada tem o poder de mudar isso mais. Você precisa crer no teu espírito com razão, não com emoção. Você não crê de fora para dentro, você crê de dentro para fora. Por isso que Paulo vai dizer que nós não devemos desfalecer, que ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior ele continua de glória em glória. Então, é muito importante você ter convicções no seu espírito que sejam mais... Vou mudar. É muito importante você ter convicções no seu espírito que governe as emoções da sua alma. Eu preguei uma ministração aqui lá atrás que tem como tema Pai, Espírito, Filho, Alma. O Pai governa sobre o Filho. Porque a sua alma, ela é repleta de emoções. É emoção todo dia, toda hora. Olha como funciona o mundo. O mundo almático. O mundo das emoções. Né? A pessoa vive das emoções. Por exemplo, vai jogar o time dela. Ela prepara a pipoca, ela prepara... Na verdade, futebol prepara churrasco, né? Prepara tudo, organiza tudo para assistir o time dela jogar. E tá cheio de emoção. Né? Imagina um jogo de Copa do Mundo para o mundo inteiro para assistir, são tantas emoções, né? Como o Roberto Carlos diz. Só que o time perde. Aí a mesma alegria daquele torcedor antes do jogo é depois? Não. São pessoas que vivem refém das suas almas, das emoções. Pessoa que gosta de uma balada, uma cerveja de final de semana, ainda usa esse termo, sextou. Aí na sexta-feira é aquela alegria. Nó, agora é final de semana, é folga, é balada, é bagunça. Só que a segunda-feira chega. Todo carnaval tem quarta de cinzas. Toda festa acaba. O problema é quando a gente traz essa vivência, essa vida do mundo para dentro da igreja. E a gente ainda fica vivendo as emoções. De modo que quando está tudo bem, quando o lado de fora, uma festa, um evento vai te trazer alegria, você vive dessa alegria. Eu fico bobo como a gente tem hoje pessoas tão fanáticas dentro da igreja por futebol. Isso significa que você não deve gostar de futebol? Claro que não, eu gosto, eu tenho um time que eu torço. Mas eu não dependo da vitória desse time para que eu seja feliz. Tem gente que é assim, e hoje crente. Se tem uma das coisas que me converteu, que me ajudou a me entregar a Cristo, foi quando ensinaram o que eu estou falando aqui para mim. Eu me lembro que alguém que pregou para mim disse para mim assim, que time que você torce? Eu disse qual time que eu torcia. Aí ele disse assim, quando você entregar sua vida para Jesus, não importa se o seu time ganhou ou perdeu. Não importa, porque a sua alegria não está do lado de fora. Aí começou a falar, não importa se é sexta ou segunda, não importa se é carnaval ou não é, não importa se é sexta de carnaval ou quarta de cinza, não importa se tem balada ou não tem balada, não importa se você vai passar por noitada na rua ou não. E ele começou a falar tantas coisas para mim que hoje eu vejo essas coisas dentro da igreja. Principalmente em relação ao futebol, eu vejo umas pessoas dentro da igreja que eles ainda estão tendo como fonte a felicidade deles quando o time ganha. Isso é meninice cristã, irmãos. Isso não significa que eu não possa estar alegre quando o meu time ganha, mas a minha alegria não depende do meu time ganhar. Pode dar trazer uma emoçãozinha para minha mente, mas eu tenho algo mais poderoso que me traz paz, que está no meu espírito, que se chama Cristo. E tem gente que é tão doente com futebol
E de fato está precisando de cura, porque na verdade a gente não depende disso para ser feliz. A gente não depende de nada que aconteça do lado de fora, que os homens façam, ou que as circunstâncias façam, ou que a gente mesmo faz para ser feliz. A gente depende de tudo que já está do lado de dentro, que é a cruz. E por isso nos trouxe paz, e nós somos felizes. Por isso que Jesus disse assim: eis que vos deixo a paz, eis que vos dou a minha paz, eu não a dou como o mundo a dá. Então, querido, você precisa ter uma convicção plena no seu espírito, que você tem tudo que você precisa ter, para você ter a paz que o mundo não pode te dar. Uma pausa para você refletir. Você tem que ter uma convicção plena no seu espírito, que você tem tudo que você precisa ter que o mundo não pode te dar. E não queira ter o mundo como fonte, porque o mundo oscila. O que está do lado de fora oscila. Não viva pelo campo das emoções. A fé ela é racional, a fé não é emocional. Você já viu aquelas pessoas? Vem cá entre nós aqui, só entre nós, para ninguém saber. Você já viu aquelas pessoas que vai para um culto e às vezes o culto está mais avivado? E aí imagina aquele culto pentecostal, ela roda, pula, cai, faz aquele alvoroço todo, bacana. Mas se ela não está recebendo isso tudo no espírito dela, é apenas um evento. Você já viu isso? Quem já viu? Então ela vai, ela sente tudo que você puder imaginar de alegria, de paz, de refrigério, chora, pula, grita, cai, rodopia. Tá errado? Tá não. A partir do momento que ela está recebendo tudo isso, ou isso tudo está acontecendo no campo do espírito. E como que você sabe disso? É só ver o depois. Se essa pessoa, depois que acaba esse momento, acaba esse evento, vai para casa e a vida dela continua naquele desespero do desemprego, naquele desespero de um problema com o filho, ou naquele desespero de finanças que está faltando, campo da emoção. Campo da emoção. O arrebatamento de Paulo foi no espírito, não foi na mente. Não foi na mente. Então o campo da emoção faz essas coisas. O Leandro já viu, eu também. Então o campo da emoção, querido, você começa a observar, as pessoas têm aqueles momentos prazerosos, mas é como se ela fizesse do momento espiritual, do momento de um culto, do momento de um jogo de futebol. O time está ganhando, ele pula também, grita, salteia, e aquele alvoroço todo. Só que o próximo jogo o time perde. Então são pessoas que estão relacionando com Deus baseado nas suas emoções. Eu demorei para entender Romanos 12, 1 e 2. Principalmente o 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é racional não é emocional. Eu demorei, porque na minha mente eu aprendi que eu não usava o termo emoção, mas eu pensava que a fé era essa emoção, era sentir Deus. Se eu sinto Deus, Deus está aqui. Se eu não sinto Deus, Deus não está aqui. Que ele disse, é meninice. Tá, isso é meninice. Seu pai pode estar longe, mas é seu pai. Mas se você é menino, você tem que ter o pai perto sentindo ele. Eu vejo isso com o Luquinha aqui, porque se eu vou lá embaixo no carro, que o carro fica lá embaixo na garagem, se eu falo assim, Luquinha, ontem teve isso. Eu falei, Luquinha, eu tenho que ir lá no carro, só estava eu e ele. Eu falei, eu tenho que ir lá no carro, papai tem que ir lá pegar, não sei o que eu tinha que pegar lá. Eu falei, eu tenho que ir lá no carro para pegar isso. Pode ficar quietinho aí, que é rapidão, vou lá e volto. Quando eu abri a porta, ele correu atrás de mim. Porque ele só sente que eu sou pai quando ele sente que eu estou presente. Entende? Ele não consegue sentir que eu ia lá no carro e estaria no controle. Que eu ia fechar a porta, ia buscar rapidinho, ia voltar e ia dar tudo certo. Mas na mente dele, não. Se eu não sentir meu pai perto, ele não está comigo. E tem gente que é assim, vive de sentimento. É, isso aí, Leandro. Então eles têm que sentir.
E não é sentir. Sentir está no campo da emoção. Não é quando você sente, eu sinto Deus aqui. Então quer dizer que precisa ter reunião, cultos, vigílias, eventos, onde você tem que sentir Deus para você saber que você está amparado, está cuidado, tem colo. Não. Não necessariamente você precisa sentir. É bom? É. A emoção é importante no nosso corpo? É necessário? Claro que é. Mas precisamos entender que mais forte que a emoção tem que ser a nossa razão. E as emoções estão no campo da alma, a razão está no campo do espírito. Então, sentindo ou não Deus, eu preciso crer no meu espírito pela razão que está dentro de mim. Que Ele habita em mim. Que Ele está mais do que comigo. Ele está em mim. Entende, irmãos? Por que muita gente pensa que tem que ficar orando para pedir tudo para Deus? Por quê? Já parou para pensar por quê? Eu vou te dizer por quê. São pessoas que vivem no campo da emoção. Então elas têm que fazer alguma coisa para sentir que vai receber alguma coisa. Sentir, sentimento. Eu não me relaciono com Deus baseado no meu sentimento. Eu me relaciono com Deus baseado numa revelação que eu tenho da cruz. E por isso eu sinto. É claro que eu sinto. Mas isso não significa que quando eu não sinto, Deus não está em mim. Você quer ver? Aí você peca, você cometeu um pecado, aí você sente Deus? Nesse momento você não sente. O que mais acontece é a acusação de Satanás, a acusação de você mesmo e um sentimento do próprio Espírito que habita em você. Mas isso não quer dizer que agora você não vai sentir Deus porque Ele está longe. Isso não atrapalhou a sua relação de convivência com Deus. Atrapalhou um momento do seu pecado e que você precisa se restabelecer e dizer, peraí, não, eu vou parar com esse pecado porque não combina mais comigo, eu tenho uma nova natureza e Deus está em mim, independente se eu pequei ou não. Isso é muito sério, além de sério, isso é muito profundo. Quando você entende que a nossa relação com Deus não deve ser baseada no campo da alma, das nossas emoções, mas ela precisa ser baseada no campo das nossas razões. A fé é uma razão. A fé não é uma emoção. Veio um profeta na minha igreja que pôs a mão na minha cabeça, ministrou uma unção em mim e eu saí de lá. E aí, o profeta vai morar na sua casa? E ele vai andar contigo 24 horas para todo momento difícil da sua vida ele ficar pondo mão na sua cabeça? Então é campo da emoção. Se você não trouxer isso para uma razão onde quem habita em você é maior do que qualquer profeta, você vai estar sempre dependendo de alguém pôr a mão na sua cabeça. Sabe o que é isso? Com muito amor? Meninice. Ô, gente, vamos compartilhar aí? Por favor, todos podem fazer isso. Gente, querendo ou não, parece que não, mas o que você está fazendo quando você compartilha, você está alcançando outras pessoas que você não dá conta quem são elas. Você não dá conta do que Deus vai fazer quando você compartilha. Então, evangelho é para ser compartilhado. A gente fala aqui, às vezes, muita coisa que as pessoas nunca ouviram. Então, assim, você tem que gastar o seu dedo aí, apertar até gastar e marcar o máximo de pessoas que você puder. Não olha nome não que você perde tempo. Vai marcando, deixa o Espírito Santo conduzir, tá? E assim, ó, já marquei, conversando contigo aqui, já marquei umas 30 aqui, ó. E dá enviar, pronto, não custa nada. Todo dia tem as nossas preliminares aqui, né? As preliminares é bom porque, assim, é 100% flui do Espírito mesmo. Então, querido, não relaciono com Deus. Olá, Patrick, olá, Eduardo, que alegria tê-los aqui, Bruna também, né? Então, olha só, não relaciono com Deus baseado no campo da emoção. Porque a emoção, como eu disse, oscila. A emoção é de fora para dentro. A emoção é o que está acontecendo. A emoção normalmente acontece, quando a relação é na emoção, de alguém que ainda não entendeu que tem um Deus dentro. Porque a emoção,
É de fora para dentro. Tá tudo bem do lado de fora, tá bem do lado de dentro. Tá tudo mal, tá mal do lado de dentro. Isso não é vida com Deus, isso é vida com o mundo, irmãos. Com o mundo. Com a realidade do mundo. Só que a realidade do mundo não é a verdade dentro de nós. A realidade que está do lado de fora não tem nada a ver com a verdade do lado de dentro. E a nossa verdade governa a realidade. Não é a realidade que governa a verdade. Quando você vive no campo da emoção, a realidade do lado de fora governa o lado de dentro. Pode perceber isso. Depressão, ansiedade, estresse, vem tudo de quê? De emoções. É o emocional. Depressão vem, é algo do seu passado. Aí chegou a depressão. Pessoas que vivem do passado, emoção pura. Estresse, presente, situações adversas do dia, das atividades do dia, da correria do dia, das preocupações, estresse, presente. Ansiedade, futuro. Pessoas preocupadas com o amanhã, porque olha o hoje e fica pensando como será o amanhã. Ansiedade. Lado de fora governando lá de dentro. Então a realidade nunca tem o poder de governar a verdade. Eu tenho a realidade do lado de fora, mas eu tenho a verdade do lado de dentro. Quem é a verdade, gente? Quem é a verdade? Quem é aquele que disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Que disse assim, conhecereis a verdade. A verdade está do lado de dentro. Então a verdade, ela tem poder para sobrepor qualquer realidade. Então eu não vivo das emoções do lado de fora, eu vivo das razões do lado de dentro. E a minha razão governa qualquer emoção. Aí já era. Quando você conseguir viver essa vida, que é a vida de Deus, que é a vida do Espírito vivificante, é o seu Espírito que nasceu de novo, e que agora dentro dele habita Jesus, Cristo, na pessoa do Espírito Santo, pronto. Aí você vai cantar esse hino. Bondade de Deus, você vai entender a bondade de Deus, você vai ver a bondade de Deus em tudo, é vida sem estresse, é vida sem depressão, é vida sem ansiedade. É vida que você não se preocupa com o que ficou para trás, você não se preocupa com o hoje e você não se preocupa com o amanhã. Depressão, passado, hoje, estresse, futuro, ansiedade. Os maus do século. Só que isso não vai fazer parte mais da sua vida, do seu viver. Por quê? Porque dentro de você há um governo que governa qualquer ansiedade, que governa qualquer estresse, que governa qualquer depressão. Ai. Então era pra gente ser assim. É pra gente ser assim. Porque a partir do momento que você creu, o espírito que estava morto, ou dormindo no seu corpo, reviveu. Você nasceu de novo para a vida do espírito. E a vida do espírito, você recebe nele só revelação e não informação. Então você não pode ficar vivendo as informações da alma, mas viva das revelações do Espírito. As informações da alma é a sua realidade, as revelações do Espírito é a sua verdade. Vai colocou, é melhor viver das verdades do que dia fatos. Eu não entendi, vai. Eu não entendi a frase. Mas vamos continuar, escreve de novo aí para nós. Vamos continuar. Ah, tá, você arrumou embaixo. Do que dos fatos. Exatamente. Os fatos estão ligados ao que acontece do lado de fora, a realidade. Então, assim, eu não vivo da realidade, eu vivo da verdade. Porque a verdade sobrepõe qualquer realidade. Então, quando o ser humano, que infelizmente muitos membros da igreja está incluso aí, fica vivendo a depressão do passado, o estresse do presente, e da ansiedade do futuro, enquanto o ser humano está vivendo dessas mentiras, né?
infelizmente, dependendo as preocupações do passado que trouxe a depressão, as preocupações do presente que traz o estresse, as preocupações do futuro que traz a ansiedade. Aí Jesus vai dizer assim, ou melhor, o autor aos Hebreus vai dizer assim em Hebreus 13:8, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente, será eternamente. Então, esse Cristo que habita em nós, ele é Cristo do passado, ele é Cristo do presente, é Cristo do futuro. Então, ao invés de você ficar vivendo depressão, estresse e ansiedade, viva Cristo. Porque é Ele que tem o controle do seu passado, é Ele que tem o controle do seu presente, é Ele que tem o controle do seu futuro. Agora, como é que você vai conseguir viver essa vida, querido? Quando você entende a cruz. Você já viu aquela pessoa que fala assim, pastor, você gosta muito de colocar esse hino aí, a bondade de Deus. Deus é bom, mas Ele é também justiça. Já ouviu essa frase? Deus é bom, mas Ele é juízo. Deus é bom, mas Ele também é fogo consumidor. Já ouviu as pessoas dizerem isso? Que Ele é bom, mas, querido, em nome de Jesus, receba isso como uma revelação no seu espírito. No lugar dessa vírgula, põe um ponto. Deus é bom, ponto final. Sabe esse mas que as pessoas colocam? São pessoas que não entenderam a cruz. Existia o mas antes da cruz. A partir do momento que a cruz aconteceu, acabou o mas. Esse mas é a dúvida. Esse mas é a crítica. Já viu quando você fala com a pessoa, você é gente boa demais, você é um cara muito legal, e começa a elogiar. Aí quando ela vai soltar um mais, o que você pensa? Agora vai desfazer tudo que ela fez. Esse que é o grande problema. As pessoas desfazem a cruz assim, ó. Eles falam, não, Deus é bom, mas... Deus é amor, mas... Não entenderam a cruz. Porque a cruz acabou com o mas. A cruz tornou Deus sem opção. Ô, gente, eu já estou pregando, tá? Nosso assunto é fé. E não adianta falar de nova aliança, é falar de fé o tempo todo. O tempo todo. A cruz acabou com o mas, acredite, a cruz acabou com o mas, não tem mais mas. Deus é bom e pronto, acabou. Jesus fez com que Deus não tivesse mais opção. Porque na velha aliança tinha a opção, abençoar ou amaldiçoar. Se eu era o centro da bênção ou da maldição. Quando a cruz aconteceu, a cruz passou a ser o centro. Então, dependia de mim para ser abençoado ou ser amaldiçoado. Havia uma condição para a bênção ou para a maldição. Basta você ler a Bíblia na Velha Aliança, no Velho Testamento. A palavra se é usada por inúmeras vezes. E a palavra se é uma condição. Troque o se pelo fi. O sé para fé. Troca o S pelo F. Hoje não é mais se. Hoje não é SE, é FE. Então não é mais se eu faço alguma coisa. Não há nenhuma condição para que eu cumpra ou não, para ser ou não. A condição que havia no ser humano para cumprir ou não... Bom dia, Rose abençoada. Aliás, Lena. Rosilena. Havia uma condição para que o homem fosse ou não abençoado. Hoje essa condição foi cumprida na cruz. Então a cruz é o marco que acabou com o si. Porque o si foi cumprido pela cruz. Então Jesus tornou o Pai incondicional. Jesus tornou o Pai sem opção. Porque antes havia opção para Deus, abençoar ou amaldiçoar. Hoje não há opção para Deus. Você precisa entender isso no seu espírito, no campo da razão. Por quê? Simples isso. Porque as duas opções que havia para Deus, e ele usava elas de fato, uma delas, ele derramou ela toda.
que foi a ira dele, a maldição dele sobre a cruz. Naquela cruz, Jesus levou todas as nossas maldições. Por isso que levou todas as nossas enfermidades, porque enfermidade é maldição. Por isso que levou todo o nosso pecado, porque pecado é maldição. Maldição é pecado. Então ele leva na cruz toda a nossa maldição. Então se havia duas opções, que é abençoar ou amaldiçoar, e ele amaldiçoou Cristo na cruz ao nosso favor, isso é graça? Cristo pagou com a maldição por nós, a maldição que era para a gente pagar, ele pagou. Então, se está pago, por que eu tenho que pagar de novo? Não se paga uma dívida duas vezes. O certo é não pagar. Agora, quem paga mal, paga duas vezes. Já viu esse ditado? E o que é pagar mal? É você não entender isso. Quando você não entende isso, você paga mal. Você fica sempre pensando que você é amaldiçoado quando você erra. Não, quando você erra, é cruz em você. Cruz. Haja cruz, né? Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, que a gente leva todo dia, o dia todo, Cristo ao madeiro. Ele vai ao madeiro o dia todo, porque todo dia a gente tem que lembrar da cruz. É um texto, talvez você não entendia, está ali em Romanos 8, 35, por ali. Que fomos levados como ovelha para o matadouro o dia todo. Mas por que o dia todo? Porque todo dia é necessário nós recorrermos ao madeiro. Então você não recorre à sua dívida, você recorre ao pagamento dela. Então não é que você precisa viver a vida de pecado. Sua vida não anda quando você só fica na prática do pecado. O pecado não faz bem. Mas quando você peca, não é para você ficar se acusando. Paulo começa esse capítulo dizendo que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo. O pecado não é para você cometê-lo, mas quando você comete, você precisa ir à cruz. Você precisa entender que existe uma cruz que já pagou por você. Para quê? Para te tirar toda a condenação e manter o seu relacionamento com aquele que vai te ajudar a não pecar mais. Oh, Jesus. Porque se você quebra esse relacionamento por causa da acusação, é que você peca mesmo. Porque o que pode te ajudar a vencer o pecado é aquele que habita em você. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Se não está, fala, eu explico de novo. Então hoje a gente não vive debaixo de maldição quando a gente erra, da bênção quando a gente acerta. Era assim. Era assim. Hoje nós vivemos só debaixo da bênção, porque os nossos erros foram cravados na cruz. Olha lá, o Leandro colocou o texto lá, gente. Olha lá, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Tá vendo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pode continuar aqui. Pecado, e põe tudo que você quiser nessa lista aí. Aí no 36 ele fala, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Aí cortou, lembra? Mas está lá o dia todo. Todo dia. Então, por amor a nós, Cristo morreu. E nós precisamos usufruir desse amor. Aí tem gente que pensa assim, mas se pregar assim, pastor, aí que todo mundo vai pecar mesmo. Aí virou uma desgraça, porque vai todo mundo para o pecado. Olha só a mente almática. Por que tem muitos pastores que não conseguem pregar sobre graça? Porque eles vivem na dimensão da alma, da lógica. E pela lógica eles estão certos. Mas eu vivo o mundo da lógica, a fé é lógica, graça é lógica. Eu te digo que no espírito não é assim, no mundo espiritual não é assim. Quanto mais eu entendo a graça, quanto mais eu entendo esse amor, o perdão de Deus, melhor é a minha relação, pecando ou não. Então a minha relação com Deus não está baseada no quanto eu peco, quanto eu não peco.
A minha relação com Deus está baseada em o quanto eu entendo a cruz. Só que você aprendeu a vida inteira que é o quanto você peca e você não peca. Então aquele texto que Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça, agora está errado. Porque se quanto mais eu peco, mais longe de Deus eu estou, e quanto menos eu peco, mais próximo eu estou, então que história é essa que quando abundou o pecado, superabundou a graça? Não. Presta atenção. O que me faz ser mais santo não é pecar menos. O que me faz ser mais santo é entender mais a graça e depois, então, eu peco menos. Porque enquanto eu só estou pecando menos, eu estou pensando que é porque eu faço. Agora, quando eu entendo a graça e peco menos, eu entendo que é a graça que faz. E quando eu entendo que é a graça que faz, eu entendo que já está tudo consumado, está tudo pago, pecando ou não. E quanto mais eu entendo essa graça, mais eu entendo o amor. E quanto mais eu entendo o amor dele por mim, mais eu o amo. Você que é mulher, é ou não é mais fácil submeter a um homem quando você se sente amada? O que é mais fácil para você? Se submeter a um homem que te pisa, um homem carrasco, um homem mau, que te bate. É mais fácil submeter a esse homem ou é mais fácil submeter a um homem que esbanja de amor por você? Quando você se sente coberta, segura, amada, se sente que tem colo para você em todos os momentos da sua vida. É ou não é mais fácil submeter? E a mulher é o que nessa relação? A mulher é a noiva. A mulher é a esposa. Somos nós. E o homem? O homem é Cristo, o noivo. Então, quanto mais eu entendo o amor dele, mais é fácil eu submeter. E quanto mais eu submeto, menos eu peco. Não peco menos porque eu sou bom, mas peco menos porque eu entendi o amor dele que me sustenta e me dá governo sobre o pecado. Então, quando eu estou no campo da alma, a lógica é essa mesmo. Se ensinar essa graça, o povo vai debandar. Mas quando eu estou vivendo a vida do Espírito, eu entendo que é essa graça que me dá o total governo sobre o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. A força do pecado não é a graça, é a lei. Então, quanto mais eu entendo a graça, mais eu entendo o governo. Mais eu entendo quem eu sou. Mais eu entendo sobre a minha libertação. Mais eu entendo sobre a minha identidade. E quanto mais eu entendo sobre a minha identidade, sobre a minha libertação, sobre o meu governo, mais eu tenho domínio sobre o pecado. Quanto mais domínio sobre o pecado, mais embaixo o pecado fica, mais no alto eu fico. Quanto mais embaixo ele fica, mais no alto eu fico, mais eu vivo santificação. Quanto mais eu vivo santificação, mais eu vou agradar os religiosos. E, obviamente, a Deus. Gente, é isso. Se está chegando agora, sinceramente, eu sei quando o Espírito Santo flui, sabe? Fala assim, coisas inefáveis, coisas assim que a gente nunca ouviu. Assista essa live toda. Porque quando eu não preparo, é que flui. E a gente começou aqui batendo um papo que já deram 40 minutos. Então, assim, ouça. Não viva as emoções do lado de fora, mas viva a razão que está do lado de dentro. Você não foi chamado para viver a vida da emoção. Eu e você fomos chamados para viver a vida da razão, gente. A fé é uma razão, a graça é uma razão, a cruz é uma razão. A cruz é uma razão. A cruz não é uma emoção. A cruz não é uma opção. Deus não tem mais opção. Não existe mais a opção da maldição sobre aqueles que são filhos, tá? Nós somos filhos, nós estamos debaixo de uma graça. E a graça é o favor de Deus que pagou naquela cruz todas as minhas maldições. E só me sobrou a bênção. Paulo foi claro aos Gálatas, capítulo 3, que naquele madeiro foi levado todas as nossas maldições. E se só tinha a maldição e a bênção, e Paulo levou a maldição, sobrou o quê? A bênção.
Então hoje nós não temos, ou melhor, Deus não tem mais opção. Por quê? Porque hoje não é mais o que você faz. Hoje tudo está baseado no sacrifício perfeito que já foi feito, que nos abençoou. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então eu já sou abençoado. Então eu não vou para uma igreja. Gente, é muita coisa sobre isso que a gente precisa reconstruir. Eu não vou para uma igreja para buscar minha bênção. É isso, Dodó. É isso aí. Eu não vou para a igreja para buscar minha vitória. Perdão, mas isso é meninice. Estou indo para a igreja porque eu preciso buscar minha vitória. Então, quando chega lá na igreja, eu esqueço quem está do meu lado, quem está do outro, e eu vou buscar a Deus mesmo com força, porque eu preciso da minha bênção, preciso da minha vitória. Descumpriu todo o projeto de um culto. Bagunçou tudo. Porque você sabia que quando você vai a um culto, a uma reunião, cultuar a Deus, você está indo por causa de Deus, mas também por causa dos irmãos? Que o ideal é que em toda reunião houvesse o tempo para os irmãos e o tempo para Deus. Você sabia que é ali que você manifesta Cristo? Você sabia que quando você vai a uma reunião, você está indo muito mais para prestar um culto do que assistir um culto? Já foi em circo? Circo, você senta na arquibancada ou naquelas cadeiras se você paga um pouco mais para assistir um espetáculo que está acontecendo na arena. As pessoas estão fazendo do culto um circo. De modo que ele senta na cadeirinha dele e fica assistindo um espetáculo lá da plataforma da igreja. Não, a gente não está ali para assistir um espetáculo. A gente está ali para ser o espetáculo. Então eu não vou a um culto para assistir um culto, eu vou ao culto para prestar meu culto. E às vezes o culto que eu vou prestar, isso aqui deixa algumas pessoas doidas. Às vezes o culto que eu vou prestar vai ser muito mais eu atender uma necessidade de um irmão do que ficar ali louvando, adorando, ouvindo a palavra. Porque até mesmo louvar, adorar e ouvir a palavra eu faço em casa. Mas quando eu estou ali, a oportunidade que eu tenho ali é de servir meus irmãos. O verdadeiro culto é quando você ama o seu irmão. Então a gente tem um modelo tão religioso que a gente chega na hora que começa o culto, senta no lugar, não cumprimenta nem quem está do lado, abraça ele quando alguém lá, o ministro, manda abraçar, cumprimenta quando manda cumprimentar, às vezes não sabe nem o nome dele, termina o culto, despede dele e vai embora. E aquele irmão está numa crise que ele está precisando de um socorro, de uma ajuda, de finanças, está precisando de uma visita, está precisando de uma oração, de um abraço. Mas a gente não foi ali por causa dele. A gente não entendeu o motivo da reunião. E para completar, o ministro do louvor, quando começa, ele fala assim: esqueça agora do irmão que está do teu lado. É como se fosse um lugar onde a gente está indo, que Deus só está ali. Então larga tudo, porque agora é hora de cultuar. Está errado? Claro que não. Mas eu não posso ir ao extremo de pensar que eu estou indo ali só por causa disso. Não, eu estou indo ali também por causa do meu irmão. Eu estou ali para ter um tempo com os meus irmãos, para ter comunhão com eles, para ajustar com eles a formação de um corpo. Vai colocou cuidar de gente. O negócio de Deus é gente. E é gente amando gente, gente cuidando de gente, gente socorrendo gente, gente pregando para gente curando gente abençoando gente, porque nós somos abençoados para abençoar, curados para curar, libertos para libertar, amados para amar, abraçados para abraçar. Então o Espírito que habita em nós, ele quer manifestar em nós a favor de gente. E onde é que a gente encontra um ambiente de gente? Nos cultos. Só que a liturgia de um culto, querido, eu não estou aqui criticando. Eu estou aqui simplesmente trazendo uma reflexão para você entender, para você começar a chegar mais cedo no culto e sair mais tarde. Para que você entenda que o culto também é o lugar de comunhão dos irmãos. De manifestação de amor. E o que eu estou pregando, eu estou procurando viver. Depois desse entendimento, quem conhece a nossa igreja de Juiz de Fora
sabe do investimento que nós fizemos lá de uma área de comunhão. Que a gente separou uma boa parte da igreja, colocamos sofás, colocamos mesinhas, cadeiras, café de graça, um balcão de café, um lugar, um ambiente que chama Space Family, que é um ambiente de comunhão, um espaço família, onde os irmãos chegam mais cedo para um ouvir o outro. Um conhecer o outro, um sentir a necessidade do outro, porque a igreja é corpo, o corpo é comunhão. Ô Jesus, não sei nem porque que eu entrei nisso. Aliás, o Senhor entrou, mas Deus sabe. Então, queridos, a gente precisa de reconstruir muitas coisas. Então, eu vou ao culto, não é porque eu estou indo lá buscar a minha bênção, eu já lembrei o que eu fui lá. Pelo contrário, eu estou indo ali muito mais porque eu sou abençoado, eu posso estar ali para suprir necessidade de alguém, seja ela qual for. Eu estou ali para ser um instrumento de Deus, para manifestar o próprio Deus em amor a favor do próximo. Então, como é que eu vou fazer isso se eu não tiver um tempo para isso? Daí a importância do chegar mais cedo e do sair mais tarde. Porque, pensa comigo, gente, não leva mal não, mas vamos aqui ser racional, porque não tem menino aqui no entendimento. A gente pode ter menino na revelação. Mas presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Dá para você prestar um culto em casa ou não dá? A pandemia disse isso para nós. Dá ou não dá para prestar culto em casa? Claro que dá. Por que dá? Ah, porque eu pego o YouTube, eu ligo, eu ouço 4 hinos, canto, pego uma ministração de quem eu gosto e ouço a palavra. Também. Mas não é por causa disso não. É porque Deus habita em você. Você pode prestar culto no carro, no mato, pescando. Você pode prestar culto dirigindo. A nossa vida é um culto prestado. A casa de Deus não é aquele lugar que a gente vai. Ali é a casa dos irmãos, filhos de Deus. É a nossa casa, é o nosso ambiente de encontro, que a gente até contribui para manter a nossa casa. Mas a casa de Deus não é aquele lugar como muita gente fala. A casa de Deus é você, sou eu, ele habita em nós. Então eu posso prestar culto onde quer que eu estiver. E deixa eu dizer mais para você, quando você socorre um irmão no dia a dia, quando você ama um irmão, quando você liga para o irmão, quando você ora por alguém, você está prestando culto. Porque eu e você não temos nada que Deus precise. Mas o próximo, os irmãos, pode ter muitas coisas que eles precisam e que você tem para dar. Os irmãos precisam de nós, Deus não. E a nossa maior prova de amor a Deus é quando a gente manifesta no próximo. Lembra da reunião das nações? Que Deus fala, tive fome. Jesus fala, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestir. Estava desabrigado, me abrigou. Quando é que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Isso é corpo, isso é culto. Isso é culto. Então eu devo estar com os irmãos para também prestar o culto a Deus? Claro, claro. Mas eu não posso esquecer que estar ali com os irmãos é também por causa dos irmãos. E o ideal é que eu tenha tempo com esses irmãos para saber as demandas deles e ali ser uma reunião entre um suprindo a necessidade do outro. Basta ver como era a igreja primitiva. A importância da reunião nos lares, porque as células é bom que traz isso, para você ouvir a necessidade de cada um. Num culto, o povo fala? Não, só quem sobe na plataforma. Então a pessoa às vezes está ali carente, precisando de alguma coisa urgente, ela não pode falar. Mas onde é que ela iria falar? Nesse tempo extra, nesse tempo de comunhão. Sabe a reunião de ceia de 1 Coríntios 13? Perdão, 11? 1 Coríntios 11, sabe a reunião de ceia? Sabe o que era aquilo ali? Era um culto, onde os irmãos se reuniam para comer. Ah, mas é para comer? Eles reuniam para comer. Mas a ceia é para comer? Quem acha que a ceia é para comer o pão e beber o cálice? Quem acha que o propósito da ceia é comer o pão e beber o cálice? Quem acha?
A gente vai para uma ceia para comer o pão, beber o cálice? Você pensa assim? Toda vez que você vai no dia da ceia, porque você lembra que você tem que ir lá comer o pão e beber o cálice? Olha só como é que a gente entende esse negócio tudo errado. Não, a ceia, a memória que a gente tem de Jesus não é comer. Qual a memória que você tem de Jesus? O que Jesus fazia na mesa? Ele comia? Ele comia sim, mas o que ele fazia antes de comer? Quem lembra? Qual era o memorial da ceia, Leandro? Antes de comer, o que Jesus fazia? Olha o Matheus Berto, que alegria vê-lo aqui. O crente é muito guloso. Então ele vai para uma mesa, por quê? Porque ele pensa que a ceia é comer. A gente não entendeu nada. Era um memorial, sim, mas o memorial, como é que é? Qual é o memorial que você tem de Jesus? Você tem de um Jesus que come um guloso? Não, querido, não. O texto é muito claro. Aí, partilhava. O memorial de Jesus que nós temos não é comer, é partir. Então, quando eu vou para uma reunião, eu vou para partir, para partilhar. Partilhar o quê? O que eu tenho. Era esse o erro dos coríntios, porque eles levavam para comer. Já viu quando você vai para uma reunião onde cada um tem que levar alguma coisa, você leva uma coisa bem gostosa e você quer comer o que você levou, porque tão apaixonante que ficou? O que é o ideal? Você nem pôr a mão naquilo. Você leva aquilo para outro comer e come o que o outro levou. Isso é comunhão. Então a ceia é partilha. Quando você parte o pão, é para lembrar do Cristo que foi partido ao nosso favor e que nós estamos ali para nos partir a favor do outro. E a reunião dos nossos cultos é uma excelente oportunidade que nós temos para encontrar os nossos irmãos para partir. Para partilhar o que temos. Seja o pão, seja um dinheiro, seja o amor, seja um abraço, seja um socorro, seja um ouvir. Agora, quando é que você vai ter essa cultura de estar em qualquer lugar dessa terra partindo mais do que comendo? Quando? Eu vou dizer quando. Estou colocando você para pensar um pouco. Quando é que você vai conseguir viver a sua vida partindo mais do que comendo? Partindo no culto, chegando mais cedo para partir, chegando na casa de um amigo para partir. Olá, Pedro, que alegria tê-lo aqui. Quando é que nós vamos ter essa cultura de partir mais do que comer? Porque a ceia não é comer, a ceia é partir. Ele partiu o pão e falou, fazer isso em memória de mim. Não é fazer comer, ele falou, partiu e fazer isso. Então eu parto, porque eu lembro, quando eu estou partindo, eu lembro de um Cristo que foi partido ao nosso favor. Mas quando é que eu e você vamos ter uma cultura, cultuar a Deus com a nossa cultura, de partir mais do que comer? Leandro colocou, quando entender que somos todos um e que nada é sobre nós. Muito bom. Mas eu vou reforçar mais ainda o que o Leandro colocou. Eu só vou conseguir ser alguém que parte mais do que come quando eu entender que eu não tenho mais fome. Porque enquanto eu tiver com fome, eu vou pensar que eu tenho que comer. E quando é que eu vou entender que eu não tenho mais fome? Quando eu entender a cruz. Quando eu entender que a cruz já pagou tudo por mim e que não resta nada mais a pagar, que eu já tenho tudo na cruz. Então eu vou para um culto com outra mentalidade. Eu não vou para o culto mais porque eu vou buscar alguma coisa para mim. Porque eu já entendi que a cruz já me deu tudo. Então só me sobra o quê? Partir. Eu tenho de sobra. Já viu alguém que ganhou tanta cesta básica que fala assim, eu tenho que dar para alguém alguma coisa. O centro de recuperação às vezes ganha tanta coisa para a glória de Jesus que ele chega a partir com os vizinhos lá. Quantas vezes fizemos isso?
Chegou tanto alimento que a gente partiu com vizinhos, a gente partiu com outras casas de recuperação, de tanto que a gente ganhou. Quando você entende que você tem em abundância, porque Cristo já te deu tudo, só te resta partir. Mas esse modelo onde você está sempre pensando que você tem que ir para um culto, buscar a sua bênção, a sua vitória, você não quer que ninguém te interrompa, porque aquele momento para você é um momento altamente religioso, onde você tem que estar buscando Deus para convencer Deus de te dar a sua necessidade. Porque você não foi convencido ainda que a cruz já te deu tudo. E que não é um culto que vai te dar, mas é a cruz que já te deu. E que não é mais o que você faz, é o que a cruz fez. Então você está vendo qual é o problema? A gente não tem essa comunhão, essa relação de servir mais, de partir mais, porque para nós ainda nos falta. E enquanto você tiver a mentalidade que te falta, você não tem para dar. Você até tem, mas você não sabe. Então você precisa ter uma mentalidade que a cruz já te deu tudo. Não só uma mentalidade. Vem sim para a mentalidade, mas antes da mentalidade você precisa ter uma razão lá no seu espírito que a cruz já pagou tudo por você. Isso é uma revelação. Então, quando você tem essa revelação que a cruz já te deu tudo, você começa a partir. E esse é o propósito da ceia, não é comer, é partir. Você come também, mas a memória dele é você entender que você vai sair daquela ceia, ou até mesmo ali depois da ceia, já partindo. E se o corpo de Cristo foi partido por nós, quem é o corpo de Cristo para ser partido hoje? Hã? Responde aí. Se o corpo de Cristo foi partido por nós, quem é o corpo de Cristo para ser partido hoje? Paz, Márcia, querida, alegria tê-la aqui. Quando eu coloco para fora tudo que a graça me deu através da cruz, isso aí. Então, o corpo de Cristo isso aí, Wilma, somos nós. Nós somos o corpo para ser partido. Mas o que a gente está querendo fazer? Comer. Por quê? Porque tem fome. Por que a gente tem fome? Porque não entendeu a cruz. Porque quando eu entendo a cruz, eu entendo que naquela cruz eu tenho toda a minha fome saciada. 2 Coríntios 5:15, e ele morreu por todos para que os que... Muito bom. Muito bom. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si. Muito bom. Esse texto vem na hora certa. Né? Paulo começa a dizer que o amor de Cristo nos constrange. Lembra que eu falei que muita gente pensa que a graça vai fazer a pessoa errar mais? Não é bíblico isso. O bíblico é que esse amor nos constrange. O que é o amor, gente? É a graça. Quanto mais eu entendo a graça, mais eu sou constrangido. E aí ele fala, o amor de Cristo, vamos trocar a palavra? A graça de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Você morreu? Logo todos morreram. E eles morreram por todos para que os que vivam não vivam mais para si. Mas a gente está com essa mentalidade ainda que a gente vive para nós. Primeiro nós, depois vós. Então, não viva mais para si, mas viva antes para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Faz sentido, gente? Bota aí se faz sentido, sim ou não. Se não fizer, fala. Pode falar. Pode falar, aí você me chama no direct, depois a gente conversa mais um pouco. Mas, querido, a gente trocou tudo. A gente precisa reaprender. Estou falando. Está falando aqui alguém que era diferente também. Hoje, crê assim. Então, eu crio dos dois lados já. Ah, pastor, você não conhece o outro lado? Conheço. Foram 18 anos pregando de outra forma. Vem receber sua bênção, vem receber sua vitória, vem receber seu milagre. Quer vitória, vai chorando, já me chora. Vamos orar, vamos pagar preço, vamos buscar. Querido, faz isso tudo, porém a favor do próximo. Vai orar, ora intensamente. Interceda pelo próximo. Tudo que você fizer, faça menos por você. E faça pelo próximo. Sabe por quê?
Porque nada que você faz vai superar o que a cruz já fez por você. Mas aquele que não tem esse entendimento, ele precisa que alguém faça. E é por isso que você precisa interceder, é por isso que há poder na nossa intercessão. Porque se nós somos salvos hoje e temos tudo, é porque alguém fez por nós. Cristo fez por nós. E esse Cristo que habita em nós, ele quer nos usar para fazer por outro. Só que a gente pensa que é para nós. E essa mentalidade, sabe de que ela é? Menino. Você é filho, porém menino. E se você é filho menino, Paulo vai dizer em Gálatas 4 que você não passa de um escravo. E escravo é assim mesmo, ele tem que trabalhar para ter. Mas filho nasce tendo. Querido, vamos parar por aqui. Espero que Deus tenha falado do seu coração. A gente já está 1 hora conversando. Bom, pastor, me dá um conselho? Dou. Vou te dar um único conselho aqui para a gente encerrar. Você precisa ter fome dessa revelação. Você precisa ter fome desse entendimento. Se eu estou aqui ensinando hoje, é porque eu já estou há 6 anos estudando sobre esse tema tão libertador chamado Nova Aliança, obra consumada, pós-cruz e graça. Então aqui, para tudo, hoje ainda, assista essa ministração toda. Assista, para. Mas não é assistir só para deixar tocando, fazendo um monte de coisa. Para e ouça essa ministração toda, preste atenção. Eu vou deixar ela salva assim, Márcia. Assista. Assista essa ministração. A Wilma está falando onde aprofundar desse conhecimento. Olha só. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Mas assista essas lives que eu tenho ministrado. Continue acompanhando aqui, Wilma, porque é aqui. Eu estudei muito sobre esse tema para ensinar. E tem outros pastores também que eu ouço. E se quiserem me chamar aqui no direct, depois eu dou o contato. Dou onde achá-los no YouTube. Mas eu estudo sobre esse tema e por isso que eu estou aqui ensinando. Eu não sou bom não, gente. Pelo amor de Deus, é a graça. Se Deus está me usando aqui, eu já usei a frase. É Deus me usando. Ele é a fonte de tudo. Mas aqui nessas ministrações do Instagram tem muito conteúdo. Essa live mesmo aqui, assista de novo. Querido, teve ministração que eu já assisti mais de 10 vezes. Porque se Deus está falando comigo, eu vou de novo até entender tudo. Então, melhor do que eu ler 4 livros é ler o mesmo livro 4 vezes. Então, assista de novo. Pastor, o que foi falado aqui é coisa que eu não vivo, eu não aprendi assim. Você acha que só você assistir uma vez vai transformar a sua vida? Não vai, não vai, estou te garantindo. Você vai precisar assistir de novo, até entender o que a gente está falando aqui. Porque não é o que você aprendeu. Assista de novo, até você entender. E depois disso, o que você vai fazer? Compartilha. Compartilhe falando o que você aprendeu e compartilha clicando. Por quê? Porque você vai alcançar outras pessoas para ter esse interesse. Um grande abraço, amém. Deus é bom. Então eu vou parar por aqui. E quarta-feira nós encontraremos... Quarta é hoje, gente. Na sexta-feira a gente encontra no mesmo horário. A nossa amiga Max chegou aqui agora. Que alegria tê-la aqui. Gente, assista essa live toda. Eu sei que você tem a sua correria, cada um tem a sua. O entretenimento, rede social, a gente quer ver tudo a hora. Separa 1 hora do seu dia. E assista essa ministração toda. Depois você me fala. Tem muita desconstrução aqui. E a gente está precisando desconstruir um monte de coisa. É a hora. Assista essa ministração toda que tem muita desconstrução aqui. Assista para entender, gente. E compartilhe. Eu sei quando Deus fala. E hoje ele falou de uma forma tão poderosa com a gente. Eu nem entrei no tema de fé aqui. Estou com o esboço aqui do lado. Ó. Nem usei. Porque Deus foi por uma outra linha aqui. Em uma área tão necessária desconstruir. Então você chegou agora, assista essa ministração toda. Max, assista tudo aí. A pessoa que chegou agora, assista tudo. E me chama no direct, a gente se fala mais. Deus é bom. Até sexta no mesmo horário. Um dia poderoso para você. Não porque você orou tanto para Deus te dar esse dia poderoso, pagou tanto preço para Deus te dar esse dia poderoso. Não. Um dia poderoso para você porque Cristo pagou. Porque está consumado. Você já é mais que vencedor em todas as áreas da sua vida. Onde você colocar a mão vai prosperar. Tem que prosperar. Amém? Você já é abençoado. O seu dia já é abençoado. Tudo que você colocar a mão já é abençoado. E até sexta, querendo Deus.